A paz do Senhor Jesus, igreja. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Eu tenho uma novidade para contar para vocês. Jesus ressuscitou. Aleluia! Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele não está entre os mortos. Ele não está em um sepulcro. Ele não está mais no madeiro. Ele não está mais na cruz. Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou. Falei para a pessoa que está do seu lado, fala assim: Ele ressuscitou. Vira para trás, vira para frente e fala assim: Ele ressuscitou. Aleluia. Glória a Deus. Que manhã gloriosa. Manhã de Santa Ceia. Manhã de falarmos sobre a ressurreição de Jesus. Mas antes de falarmos sobre a ressurreição de Jesus, precisamos falar sobre a morte de Jesus. Sobre o propósito, por que que ele morreu. E eu sei que é muito fácil a gente falar assim: eu já sei, ele morreu por mim. Mas às vezes perde um pouco esse sentido, sabe? Parece que perde o peso. Por que que Jesus morreu na cruz? Ele morreu para me salvar. Você sabe por que ele morreu na cruz? Você vai responder: ele morreu para me salvar. E é claro que a resposta está correta, mas às vezes o senso de responsabilidade, o senso de grandiosidade, de profundidade, da extensão desse ato de abnegar-se da vida para dar por nós, parece que fica tão sem graça. A gente para de dar importância a esse ato tão sublime, supremo, divino, e na verdade um ato absurdo. Foi absurdo o que ele fez. Porque ele morreu por mim, que eu não merecia. Gente, eu não merecia. E Jesus morreu na cruz por mim e por você. Apesar de você não ser merecedor, Jesus morreu na cruz por você. Você não merecia. Nós não merecíamos e Jesus morreu por você. A Bíblia vai falar tantas coisas e nos ensinar tanto, mas uma coisa que você precisa saber, que a Bíblia ela é incapaz de negar-se a si mesmo. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia vai falar sobre a centralidade da sua essência, que aponta para Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do... O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando a gente fala de ser o Cordeiro, é muito interessante porque o cordeiro, o animal em si, o cordeirinho, ele é tão mansinho, ele é tão calmo. Quando a gente vai estudar sobre a ovelha, a gente vai perceber que essa ovelha, quando ela vai para o matador, ela vai no silêncio, numa quietude, numa paz. E Jesus é comparado a esse cordeiro que ele faz essa jornada sem reclamar, sem xingar, sem olhar para Deus e dizer assim: pegou pesado, hein? Você podia ter pego um pouquinho mais leve nessa história aí de me crucificar. Mas você pegou pesado comigo. Sem reclamar absolutamente nada. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo morreu na cruz por mim e por você. Sem fazer sequer uma murmuração. E quando eu digo que a Bíblia ela não pode negar-se a si mesma, ela não pode contrapor-se a si mesma, ela não pode negligenciar-se, ela não pode mentir sobre aquilo que ela fala, quando a Bíblia fala de vários pontos que apontam para Cristo Jesus, e desde Gênesis já vai apontando para esse momento tão glorioso que é a morte e a ressurreição de Cristo Jesus, que apontava para você hoje aqui nessa igreja. Porque afinal de contas a salvação fala sobre o seu dia. Fala sobre você. O sacrifício de Jesus fala sobre você. Porque você valeu tanto a pena, mas valeu tanta pena. Eu vali tanto a pena. Jesus na cruz, naquele momento de tanta dor e sofrimento, ele olha para todo mundo e fala assim: Pai, eles valem a pena. E o povo está xingando, está cuspindo, está falando assim: desce da cruz aí, se você é o Filho de Deus. E ele está olhando para tudo aquilo dizendo: vai valer a pena. Você vale a pena, Tanaka.
Você vale muito a pena. Você vale a pena, Vitor. Quando Jesus estava na cruz, pensou em você. Ele disse, vai valer a pena pelo Vitor, vai valer a pena pelo Bogo e sua família. Vai valer a pena pela Verônica e a sua mãe. Vai valer a pena pela Sandra, a sua família, seu marido. Vai valer a pena pela Priscila, que fez aniversário ontem. Vai valer a pena pelo Michael. Vai valer a pena pelo seu Reginaldo. Vai valer a pena pela tua... Gente, vai valer a pena até pelo Gabriel. Eu brinco, Gabriel é o querido do meu coração. Você é maravilhoso, querido. Vai valer a pena. E quando Jesus disse, falou assim, perdoa. Mas essa história já vinha sendo contada muito antes. A Bíblia, quando eu falo que ela não pode negar-se, é que se nós compreendêssemos a preciosidade do sacrifício de Jesus, a profundidade disso tudo, nós não faríamos muitas coisas que nós fazemos hoje. Por exemplo, nós dizemos que amamos a Deus, mas continuamos mentindo. Nós dizemos que amamos a Deus, mas continuamos viciados em pornografia. Nós dizemos que amamos a Deus e continuamos traindo. Dizemos que amamos a Deus e continuamos sonegando imposto de renda. Está chegando aí o dia, viu, gente? Dizemos que amamos a Deus, mas falamos mal dos outros. Dizemos que amamos a Deus, mas somos egoístas, egocêntricos. Achamos que o sol fica ali girando ao nosso redor. Dizemos que amamos a Deus, mas não damos dízimos e ofertas, porque estamos muito acima dessa capacidade, né? Acima daquilo que a Bíblia diz. Dizemos que amamos a Deus, mas se amássemos a Deus verdadeiramente, todas essas coisas estaremos submetidas ao senhorio de Jesus e estaríamos andando em novidade de vida, porque afinal de contas a palavra de Cristo Jesus, ela é uma novidade de vida que nos transforma e nos leva para outro patamar. Não o patamar no qual você jamais irá errar novamente, mas aquele patamar no qual você sabe que se você errar, você tem Cristo Jesus como seu advogado e Deus como teu justo juiz. Porque o sacrifício de Jesus nos mostra isso. Nós temos acesso ao Pai novamente. Alguns anos atrás, eu contei isso aqui algumas vezes, mas Paulo viajava muito. Você acha que Paulo viaja muito? Paulo não viaja muito. Paulo viajava todo final de semana para ministrar várias cidades do Brasil e fora do Brasil, e ficava um final de semana com a gente. Todo final de semana ele estava ministrando em algum lugar. E certo dia eu perguntei para ele assim, amor, alguma menina engraçadinha, alguma gaiata, enfim, alguma menina já deu em cima de você? Aí ele olhou para mim e disse assim, eu já sei onde você quer chegar. Então deixa eu responder a pergunta inteira que você não fez. Ele disse assim para mim, presta atenção aqui para mim, homens, presta atenção aqui para mim, homens solteiros ou casados, presta atenção. Ele disse assim para mim, tem um monte de menina que é muito para frente, então quando ela chega perto de mim, que eu já percebo, eu já estico o braço assim, endureço e faço aquela paz do Senhor, bem dura, paz do Senhor. Que é para nem chegar perto de mim, já faço assim. Mas deixa eu te falar uma coisa, eu não traio você, não é porque eu te amo. Ai, aquilo me ofendeu. Aí eu disse, como é que é? Repita. Eu não traio você, não é porque eu te amo, porque muito homem ama a sua esposa e trai. E quando é perguntado por que você fez isso, presta atenção para mim, homens. Por que você fez isso? Ele vai dizer assim, eu não sei. Aquela cara, né? Coitadinho. Está batido, destruído. Eu não sei porque eu fiz isso. Eu amo tanto a minha esposa. E é verdade, ele ama. Eu amo tanto a minha esposa. Eu não sei porque eu fiz isso. Foi a minha carne. Foi difícil, mas me perdoa. E ele está verdadeiramente arrependido. E ele continuou dizendo, eu não traio você, não é porque eu te amo. Eu não traio você porque eu amo a Deus em primeiro lugar. E eu tenho tanto temor de ofender o coração de Deus, que eu sou incapaz de ofender o seu coração. Porque se eu ofender o seu coração, eu estarei ofendendo o coração do meu Deus. Homens, Jesus nos ensina sobre caráter. Sobre sermos sacerdotes, serem sacerdotes do lar.
sobre serem homens que dirigem a sua casa a Cristo Jesus. E você está vendo a sua esposa se acabando, está vendo a sua esposa ali em um momento de tristeza, e você está lá mais mole do que ela. Deixe de ser mole, seja homem. Jesus está levantando homens que vão levantar as suas mulheres e vão mostrar para elas o caminho é Cristo, e vai dizer, valeu a pena o sacrifício de Jesus, e vão olhar para seus filhos, vai dizer, pode ser meu exemplo, porque eu sou exemplo, porque eu sigo Cristo Jesus. O maior exemplo que você pode dar na sua casa, homem, é você representar Jesus Cristo na sua casa, para a sua esposa e para os seus filhos. É o maior exemplo, e eu posso garantir para você que é tudo que a sua esposa mais quer. Que você seja esse homem forte, corajoso, macho. As crianças estão numa animação no mistério. Que alegria. Mas elas querem que você represente Jesus com todas as suas forças para ela. Que você a proteja, que você dê segurança, que você dê a ela provisão. Jesus deu isso para a sua igreja quando ele veio. E ele representa isso também. Que quando o apóstolo Paulo vai falar com os homens, ele fala assim: homens, sejam para as suas esposas como Cristo foi para a igreja. E olha como ele fala desse sacrifício. Ele vai dizer assim, que ele amou tanto, né? Que ele deu a vida por ela. Jesus deu a vida por nós, a noiva de Cristo. Nós somos a noiva de Cristo. E existe uma representatividade tão forte sobre isso. E quando nós estamos em Cristo Jesus, nós entendemos que há um lugar. Jesus nos ensina a fidelidade, Jesus nos ensina a verdade, Jesus nos ensina a sermos leais, Jesus nos ensina a sermos verdadeiros testemunhos do seu amor, amém? Lá atrás, em Gênesis, tem várias coisas que apontam, por exemplo, para o dia que Jesus viria. Quando Deus pede a Abraão que sacrifique seu filho para testar a fé de Abraão, porque Deus não queria que aquele menino morresse, mas para testar a fé de Abraão. Ele fala, sacrifica teu filho. E ele pega aquele menino, levanta de madrugada e fala, vamos ali, vamos sacrificar. O menino não sabia de nada. O menino achou que ia fazer o de sempre, pegar um cordeirinho bonitinho, limpinho, sem mancha, nenhum ossinho quebrado, e iria levar para sacrificar. Alguém fala no infantil, só para baixar um pouquinho, Bruna, lá, o movimento. E alguém, eu falei assim, alguém lá, né? E esse cordeiro representava então Israel, que vai surgir depois como promessa, vai novamente trazer essa simbolização, essa simbologia. Mas aqui, Abraão com Isaac vão sacrificar. E quando chega na metade do caminho, só vai subindo Abraão e Isaac para sacrificar. E Isaac fica desconfiado, fala assim, tem alguma coisa errada, cordeirinho não está aqui, eu estou carregando a lenha nos meus ombros, tem coisa errada. Oh meu Deus, papai está com o cutelo na mão, está com a faca, eu estou sentindo que vai ser eu. Mas Isaac, como a gente pensa, um menino, ele tinha cerca de 27 anos, ele era um homem. Se Isaac quisesse ter chutado o pau da barraca, se Isaac quisesse ter dado um chute no pai dele, e o pai dele caísse, ele já era um homem de mais de 100 anos, 127 anos, mais ou menos. Ele poderia ter feito isso. Mas Isaac era um filho obediente, e levando nos seus ombros a lenha que seria para seu próprio sacrifício, ele subiu o Monte Moriá, e chegou lá em cima. Naquele monte, ele pôde, juntamente com seu pai, montar um altar no qual ele mesmo seria sacrificado. Esse momento aqui já representava um anúncio de que um dia, e não seria Isaac, porque naquele momento que Abraão iria sacrificar Isaac, Deus manda a provisão, Deus manda um animal e fala, para tudo, Jeová Jireh já proveu o sacrifício. Ele não quer o teu filho como sacrifício, ele queria saber o tamanho da sua fé. A minha pergunta para você, a minha primeira pergunta é, qual é o tamanho da sua fé em Cristo Jesus?
O quanto você crê que Ele é o Senhor e Salvador da sua vida. O quanto você crê que Ele é capaz de prover um milagre onde não há nada. Quanto você crê que quando você não tiver mais recursos, é Ele, o Deus do milagre, que irá prover e não é você. Porque quando você não pode prover mais nada, Jeová Jireh, o Deus provedor, pode. Então, esse é o primeiro momento que eu quero trazer para vocês, em que Isaac já apontava para o sacrifício de Jesus lá na frente, subindo aquele monte com o madeiro nas costas. Mas passa-se um tempo, e a Bíblia vai nos dizer que no Egito, o povo de Deus, o povo hebreu, passou 400 anos preso. Diga 400 anos. E ali eles já eram escravos, aprisionados. E agora Deus manda 9 pragas, porque Faraó não queria libertar o povo de Deus. Ele não queria. Então mandou a primeira, a segunda, a terceira. Quando chegou na 9ª praga, e Faraó disse assim: não vou libertar. E Deus disse: então vou mandar a 10ª praga. E a 10ª praga, para que você entenda, era a morte de todos os primogênitos dos filhos dos egípcios. Todos. Isso é real, isso não é nenhum conto de fada, isso é real, isso aconteceu. Para que o povo de Deus fosse libertado do Egito, foi necessário chegar a esse ponto para que Faraó entendesse. Às vezes o nosso coração está tão duro, que tem coisas que acontecem com a gente, e Deus está falando: inclina teu coração, inclina teu coração, inclina teu coração. E tem coisas que tem que ser extremas para que você possa inclinar o teu coração para o Deus Todo-Poderoso. Outra pergunta que eu faço para você: será que Deus precisa ser tão duro com você para que você incline o seu coração? O sacrifício de Jesus já facilitou para você. Basta você dizer: eu quero Jesus, e Ele entrará em teu coração. Então a 10ª praga vem. E quando a 10ª praga vem, antes de vir, Deus avisa para todo o povo de Deus que estava preso no Egito: pegue um cordeirinho. Olha o cordeirinho de novo. Pegue um cordeirinho, prepare esse cordeirinho, mas o sangue dele você vai passar nas portas das casas de todo o povo hebreu, de todo o povo de Israel. Por quê? Porque essa noite vai passar um anjo da morte. E aquele que tiver com o sangue do cordeiro em seus umbrais das portas não será atingido, e ninguém morrerá naquela casa. E assim foi. Naquela noite da 10ª praga, o anjo da morte passou, e todo o povo de Deus estava com o sangue do cordeiro. Diga: sangue do cordeiro, passado em suas portas. E quando o anjo da morte passou, nenhum daqueles que era do povo de Deus, que estava com o sangue do cordeiro em sua porta, foi tocado com a morte. Em compensação, houve uma grande morte entre os egípcios, e todos os primogênitos do Egito morreram aquela noite. Naquela noite, Faraó disse: vão-se embora. Vai embora. E é nesse momento que nasce a Páscoa. O primeiro significado da Páscoa está nesse momento em que Deus livra o povo de Deus da morte. Esse é o primeiro significado da Páscoa. O povo sai. Anos depois, muitos anos depois, nasce uma criança que vem do Espírito Santo para o ventre de Maria. Uma mulher imaculada, uma mulher santificada, uma menina, uma adolescente, entre seus 16 e 17 anos talvez. Uma menina separada, que amava a Deus acima de todas as coisas, que tinha um coração íntegro, um coração inclinado para obedecer a Deus. E o Espírito Santo coloca dentro dela Jesus. Esse menino cresce. E acontece que ele já vinha preparado para o sacrifício. E esse sacrifício, ele tinha um objetivo: levar a mim e você o contato que nós tínhamos lá no Jardim do Éden, quando Deus criou Adão e Eva perfeitos, sem pecado, sem mancha. E bem aqui, nós éramos alegres, felizes, não tinha pecado.
Nós fazíamos de tudo. Adão e Eva, eles eram a imagem e semelhança do Criador. A única coisa que Deus havia pedido a eles era que eles não tocassem em nenhuma árvore. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas por causa do pecado da desobediência, a humanidade inteira caiu. E agora Jesus vem. Porque o objetivo aqui agora é conectar novamente esse homem a uma intimidade com Deus tão profunda, tão intensa, a uma intimidade que o Espírito Santo agora pudesse habitar dentro dele, porque antes nós não éramos casa do Espírito Santo, antes nós não éramos templo do Espírito Santo, mas agora Jesus vindo, morrendo e ressuscitando, Ele deixa o Espírito Santo comigo e com você. E isso é maravilhoso, porque não habitava dentro de nós ainda, mas a morte e ressurreição de Jesus proporcionou esse presente que o ser humano não podia ter se não fosse pelo sacrifício na cruz de Cristo Jesus. Você está entendendo? Que você carrega dentro de você um pedaço do céu, mais do que um pedaço, uma essência divina, chamado Espírito Santo de Deus. E agora, a Bíblia vai dizer em Mateus, que Jesus se encontra no jardim, que Ele foi orar. E Ele foi orar porque Ele precisava, porque Ele sabia que aos seus 33 anos de idade havia chegado o grande momento, o momento pelo qual Ele havia sido enviado para nos conectar novamente com Ele. E a Bíblia fala que no Getsemane quer dizer prensa de azeite, lugar de prensar, lugar de amassar, lugar de ser, massacrado, até espremer até o último óleo do azeite. Jesus Cristo estava onde? De novo. Por quê, meus irmãos? Eu pergunto. Por que será que Jesus foi para um jardim? Por que Jesus foi para um jardim? Para ser pego naquela noite em que ele estava orando, e estava chorando. A Bíblia vai dizer que houve um momento em que ele se prostrou, que ele chorava tanto, e havia tanta agonia. A Bíblia fala de agonia, de angústia e tristeza. E quando ela fala de angústia, você tem que entender que toda pessoa triste não necessariamente está angustiado, mas todo ser angustiado está triste, porque angústia é uma dor no peito que ninguém consegue explicar. Parece algo físico, mas é emocional, mas está doendo aqui. A Bíblia fala que Jesus sentiu angústia. E aconteceu um movimento nas células de Jesus, nos poros de Jesus, chamado hematidrose, que é quando começa a romper microvasos que estão na parte superior da pele, ali pertinho, e começa a sair sangue pelos poros. Isso é real. A angústia de Jesus era tão grande que ele falava assim: vai acontecer. E ele fala um pouquinho antes, conversando com os discípulos: está chegando a hora, e já chegou. Era a hora dele ser entregue e dele ser morto. Eu conto essa história para você porque a gente precisa dar uma importância, porque como nós vamos celebrar a ressurreição se a gente não entende a morte? Como eu posso celebrar uma vitória se eu não estou passando por nenhuma derrota? Como eu posso celebrar uma conquista se eu não perdi nada? A gente tem que entender o porquê a gente está celebrando a ressurreição de Jesus. Existe um motivo para celebrar, e a gente tem que entender qual é esse real motivo dessa celebração. É mais profundo, é mais intenso, é mais forte. Sabe por que ele estava no jardim, aqui no Getsemane, sendo prensado? Porque afinal de contas, foi em um jardim que o homem perdeu a conexão com o Criador. Foi no jardim do Éden, onde tudo era perfeito, que o homem entregou, por causa da desobediência do seu coração, a sua liberdade. Ele entregou agora achando que seria livre, mas agora ele passa a ser escravo do diabo, de Satanás, dos seus desejos, do seu pecado. E a partir daqui há uma escravidão que dura séculos. E Jesus então agora no jardim do Éden, orando, chorando, sofrendo, ele vai dizer aqui: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Você não vê Jesus dizendo:
Eu quero sair desse jardim. Eu não aguento mais essa dor, esse sofrimento por esse povo miserável. Me persegue, me xinga, me chama de Beuzebu, de demônio, e fica dizendo que eu devo morrer numa cruz. Oh, paizinho querido, acho que você pegou pesado demais. Vamos reduzir um pouquinho essa carga, querido Pai Celestial. Ele poderia ter feito isso, sabe por quê? Ele não tinha obrigação de morrer nem por mim, nem por você. Ele poderia ter simplesmente, com todo respeito, a autoridade do Pai Eterno, dito assim: Senhor, meu Pai, até aqui deu, eu estou parando. Ele poderia ter feito, mas ele não fez, sabe por quê? Porque havia um propósito. Você era tão importante, tão especial, você era tão valioso, você era tão essencial para ele, que foi necessário ele mesmo dizer assim: não, eu não vou desistir da Bárbara, eu não posso desistir da Amélia, eu não posso desistir do Pauliuame, eu não posso desistir da Teresa, eu não posso desistir da Daiane, da Camila, eu não posso desistir da Cristina, eu não posso. Que vai ser da Cristina sem mim? Jesus disse, ela precisa de mim, e eu preciso morrer na cruz por ela, para ela ver que vale a pena um sacrifício pela vida dela. E agora, Jesus é preso e é levado. E ele vai levar, vou colocar alguns itens apenas. 39 açoites de um instrumento chamado flagelo. Esse flagelo, esse chicote, era um cabo duro aqui, para que os soldados pudessem pegar. E alguns fios grossos de couro. Na ponta desses fios haviam bolas de chumbo, que era para dar peso. E mais abaixo, bem na pontinha, haviam ossos afiados como faca. Pasmem, meus irmãos e minhas irmãs. Ossos de quê? Ossos de quê? Ossos de cordeiro. Afronta maior açoitar o cordeiro de Deus com ossos de cordeiro. Ossos de cordeiro. Já era anunciando assim: ah, você é o cordeirinho? Sabe, uma zombaria de Satanás. Você não é o cordeiro de Deus? Então pega uma chicotadinha de cordeiro. Essas chicotadas eram tão intensas que elas rasgavam músculos, tendões, faziam perfurações intestinais. E algumas das pessoas que eram açoitadas dessa forma, elas não chegavam nem a entrar no processo da cruz, porque elas morriam ali mesmo. Jesus não morreu ali, permaneceu. E mais uma coisa que nos assusta: ele não reclamou, ele não pediu para parar, ele permaneceu. E com todo esse sofrimento, ele ainda tinha que carregar a sua própria cruz, que não era a cruz inteira, mas a parte horizontal da cruz, que pesava entre 56 quilos e 70 quilos. Agora preste atenção: um homem ferido, machucado, agora tem que fazer toda uma trajetória de 500 metros, meio quilômetro de distância, carregando a sua cruz. E ele vai sofrendo e sem reclamar, e todo mundo dizendo: mata, mata, mata mesmo. Esse que se diz ser o Filho de Deus. Em determinado momento ele tropeça, e um soldado olha assim: ah, fulano, vem aqui. Quem que é você? Simão, quer? Vem cá, vem carregar aqui. E alguém vai carregando a cruz para ele. Quando chega lá, tem outro detalhe: as cruzes eram feitas por formato da pessoa, mais ou menos o tamanho. Aquela cruz não foi preparada para Jesus. E existe um significado do fato daquela cruz não ser preparada para Jesus. Porque aquela cruz era grande o suficiente para responsabilizar a toda a humanidade por todo o pecado. Não era do tamanho, não era na medida feita para o nosso Senhor e Salvador. Aquela cruz não era. Aquela cruz era um tamanho maior, aquela cruz era mais alta. Que significava ali: olha, vai ser essa mesmo, porque representava o meu pecado e o seu. Ah, para comemorar essa ressurreição, nós temos que entender o que aconteceu antes.
não passado isso, não fosse o bastante, ele é crucificado. E a cruz era considerado a pior morte de todas, a mais cruel dos romanos. E olha que os romanos não eram fáceis. Eles sabiam como fazer uma morte bem cruel. Mas era a pior morte, a mais cruel de todas as mortes, era a morte de cruz. A forma como Jesus morreu significava: este deve ser o pior homem que existe na face da terra, porque essa morte é terrível. Ele deve estar merecendo mesmo essa morte. Então ele é pregado na cruz. Essa parte vocês entendem bem? Não quero aqui fazer o terror sobre esse dia, mas eu quero trazer o significado desse dia. Então Jesus é crucificado, e os cientistas falam que ali naquele momento, morrer estava muito fácil, porque os braços esticados faziam com que houvesse uma pressão sobre os pulmões. Então o ar ficou pouco. Mas lembra que ele já havia sido chicoteado. As costas já estavam dilaceradas. Ele já estava muito machucado. E nesse momento em que ele está sofrendo, ele tinha também que fazer um apoio nos pés para tentar se manter, para tentar respirar aqui. E era por isso que, para acelerar a morte, os soldados vinham e quebravam os joelhos, para que eles não pudessem ter esse apoio para respirar, né? Você levanta, né? Então, para morrer logo, quebrava o joelho e... Olha só, todo o falso ouro caindo. Quebrava-se o joelho. Então caía de vez e morria com mais facilidade. Mas alguns desses homens passavam um dia sendo expostos ali, para que todo mundo pudesse ver e passar: olha aí. A Bíblia fala que ofereceram para Jesus o que eles ofereciam para todos os crucificados: vinho avinagrado com fel. Para quê? Não era um vinho de qualidade, porque essa mistura anestesiava o que estava na cruz e deixava com que ele sentisse menos dor e já morresse. Então quando Jesus prova, ele fala assim: não. E por que Jesus não provou? Porque ele não queria nada que anestesiasse esse momento. Ele não queria que nada anestesiasse essa responsabilidade que ele estava carregando por minha vida e pela sua vida. Ele não queria que nada burlasse, nada maquiasse esse momento de entrega dele, que nada fosse algo para cobrir isso. Ele estava ali de corpo, alma e espírito, dizendo: vai valer a pena, e eu não vou maquiar essa dor, eu vou sofrer, porque vale a pena por eles. E em outro momento, que eu acho tão deplorável, eles oferecem, quando Jesus fala assim: eu tenho sede, eles oferecem vinagre embebido em uma esponja. E é nesse momento que eu fico, como a capacidade do ser humano de operar mal sobre um outro que já está sofrendo. Essa esponja com vinagre, ela tinha uma função. Os banheiros naquela época eram banheiros públicos, como se fosse uma sauna fechada, com bancos esticados e com os lugares para as pessoas sentarem e fazer as suas necessidades fisiológicas. Ali no meio, entre uma bancada e outra, havia um balde de vinagre. Quando você lê a Bíblia, você vai ver que tinha um balde de vinagre aos pés da cruz. E esse balde de vinagre, ele estava ali por um motivo. Haviam várias esponjas amarradas a um pedaço de madeira, a uma cana. Então eles usavam essa esponja para limpar-se após a necessidade. E depois eles mergulhavam ali para higienizar, para que outro pudesse usar. O balde que estava lá, aos pés da cruz, para matar a sede de Jesus, foi um balde com uma esponja dessa. Entende o que Jesus passou por mim, por você, pelos nossos pecados? Porque Ele te amou tanto. Ele disse: vai valer a pena pelo André, vai valer a pena pelo Sidney, vai valer a pena pela Gabi,
Vai valer a pena pelo Douglas. Vai valer a pena pelo Noé. Vai valer a pena. Então ele cospe. E a última coisa é que na hora que eles foram quebrar os joelhos de Jesus, eles foram verificar se Jesus já estava morto. Então eles pegam aquela lança e furam essa parte de Jesus. E a Bíblia fala que jorra sangue e água. O resto do sangue que ainda tinha. E a água, que cientificamente já significava que ele estava morto. E esse era um sinal de que os soldados não podiam quebrar o joelho dele. Porque já havia acumulado muito líquido por causa da pressão dos pulmões. E neste momento eles falam, ele já morreu. Mas bem na hora em que Jesus fala, que dão essa esponja na boca dele, que é a última humilhação, ele olha para os céus e diz: Pai, está consumado. Ou seja, Pai, valeu a pena. Eu estou entregando a minha vida no meu último suspiro pelos teus filhos, pelos meus irmãos, pelas ovelhas do Senhor. E aí ele morre. E a Bíblia fala que veio, o céu se escureceu e houve um grande tremor. Em Mateus 27 vai falar algo tão extasiante que a maioria de nós não presta atenção. A Bíblia diz que na hora que ele morreu, o chão se abriu, os sepulcros dos mortos se abriram. E a Bíblia ainda vai dizer o seguinte, que depois que Jesus é ressuscitado, esses mortos saem do túmulo e saem andando pela cidade. Jesus morreu, foi para dar vida, foi para ressuscitar você. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e hoje nós não precisamos mais ficar no pecado, sofrendo, amarrados ao nosso passado, porque Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus ressuscitou. Espera aí. Mateus 27, no versículo 48. Diz justamente isso. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja de vinagre, bebeu-a em vinagre e colocou na ponta da vara e deu para Jesus beber. Mas os outros disseram: deixem-no ir aí, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito, e naquele momento o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de cima a baixo. A terra tremeu, as rochas se partiram, os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos. Não foi qualquer pessoa que ressuscitou. Os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados e saíram do sepulcro depois da ressurreição de Jesus. Entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Há poder na morte de Jesus. Há poder na ressurreição de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Sabe, uma das coisas que mais me impacta é que esse Jesus que morreu na cruz está aqui. Ele está aqui. Jesus está aqui. Pior que a morte de Jesus é sabermos de tudo isso que Ele passou e continuarmos apáticos a isso tudo que Ele fez. É muito pior. Porque isso no nosso coração quer desvalidar o sacrifício, sua intenção, o seu propósito e a sua missão. Pior do que isso tudo é nós olharmos para isso e não sentirmos nada. Pior do que falarmos sobre a morte de Jesus é ouvirmos a verdade sobre o que Ele fez por mim e por você e continuarmos vivendo a nossa vidinha única e singular, sem fazer diferença em canto nenhum, em lugar nenhum, nem dentro de casa. Pior
do que isso é saber que continuamos fazendo as mesmas coisas todos os dias e deixamos Jesus de lado, como se Ele ainda estivesse na cruz. Ele não está na cruz. Jesus não está na cruz. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Jesus Cristo, aquele que morreu, o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, aquele que estava no jardim do Éden quando você foi criado, aquele que veio para nos salvar, aquele que virá nos buscar, está aqui neste lugar.